Como as democracias morrem. Se a história de fato não se repete, devemos ao menos aprender suas lições para proteger nossa democracia antes que seja tarde demais. Professores da Universidade de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, passaram os últimos 20 anos estudando o colapso dos regimes democráticos na Europa e na América Latina. Em Como as Democracias Morrem, os dois oferecem uma análise alarmante do processo de subversão da democracia que ocorre hoje nos Estados Unidos a partir da eleição de Donald Trump. Para isso, comparam o caso de Trump com exemplos históricos de rompimento da democracia nos últimos 100 anos. Da ascensão de Hitler e Mussolini nos anos 1930 à atual onda populista de extrema-direita na Europa, passando pelas ditaduras militares da América Latina nos anos 1970. E alertam: a democracia atualmente não termina com uma ruptura violenta nos moldes de uma revolução ou de um golpe militar. Agora a escalada do autoritarismo se dá com um enfraquecimento lento e constante de instituições críticas, como o judiciário e a imprensa, e a erosão gradual de normas políticas de longa data. Sucesso de público e de crítica nos Estados Unidos e na Europa, Como as Democracias Morrem, é um guia indispensável para manter e recuperar democracias ameaçadas. Uma obra fundamental para o momento conturbado que vivemos no Brasil e em boa parte do mundo. Durante gerações, os norte-americanos mantiveram uma grande fé na Constituição do país, sendo a peça central da crença de que os Estados Unidos eram uma nação escolhida, providencialmente guiada, um farol de esperança e possibilidade para o mundo. Embora essa visão mais ampla possa estar se esvaecendo, a fé na Constituição permanece alta. Contudo, são as salvaguardas constitucionais em si mesmas suficientes para garantir a democracia? Nós acreditamos que a resposta seja não. Em função das lacunas e ambiguidades inerentes a todos os sistemas legais, não podemos nos fiar apenas em constituições para salvaguardar a democracia contra autoritários potenciais. Se os autoritários devem ser mantidos fora, primeiro eles têm que ser identificados. Não existe, infelizmente, nenhum sistema de alarme prévio totalmente seguro. Muitos autoritários podem ser reconhecidos com facilidade antes de chegarem ao poder. Eles têm um histórico claro. Hitler estivera na liderança de um golpe de Estado fracassado. Chávez liderara uma insurreição militar frustrada. Os camisas negras de Mussolini se envolveram em violência paramilitar. E na Argentina, em meados do século XX, Juan Perón ajudou a liderar um golpe bem-sucedido 2 anos e meio antes de concorrer à presidência. Contudo, nem sempre os políticos revelam toda a plenitude do seu autoritarismo antes de chegar ao poder. Alguns aderem a normas democráticas no começo de suas carreiras, só para depois abandoná-las. Pensemos no primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Orbán e seu partido, Fidesz, começaram como democratas liberais no final dos anos 1980 e em seu primeiro mandato como primeiro-ministro entre 1998 e 2002. Orbán governou democraticamente. Sua guinada autoritária depois de retornar ao poder em 2010 foi uma genuína surpresa. Assim, como identificar autoritarismo em políticos que não têm um histórico obviamente antidemocrático? Senão vejamos. O primeiro, rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la?
Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo? Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito? Esta foi a primeira análise do principal indicador do comportamento autoritário. Vamos à segunda. Segunda, a negação da legitimidade dos oponentes políticos. O segundo ponto a ser observado: negação da legitimidade dos oponentes políticos. Eles descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante? Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria sua participação plena na arena política? Sem fundamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro, com frequência um governo inimigo? Terceiro indicador importante a ser analisado: tolerância ou encorajamento à violência. Tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita? Patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes? Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se condená-los e puni-los de maneira categórica? Elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo? 4. Propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Apoiaram leis ou políticas que restringam liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringam protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas? Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia? Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo? É assim que as democracias morrem agora. A ditadura ostensiva, sob a forma de fascismo, comunismo ou domínio militar, desapareceu em grande parte do mundo. Golpes militares e outras tomadas violentas do poder são raros. A maioria dos países realizam eleições regulares. Democracias ainda morrem, mas por meios diferentes. Desde o final da Guerra Fria, a maior parte dos colapsos democráticos não foi causada por generais e soldados, mas pelos próprios governos eleitos. Como os Chávez na Venezuela, líderes eleitos subverteram as instituições democráticas em países como Geórgia, Hungria, Nicarágua, Peru, Filipinas, Polônia, Rússia, Sri Lanka, Turquia e Ucrânia. O retrocesso democrático hoje começa nas urnas. Não há tanques nas ruas. Constituições e outras instituições nominalmente democráticas restam vigentes.
As pessoas ainda votam. Autocratas eleitos mantêm um verniz de democracia enquanto corroem a sua essência.